Olá! Contabilidade é uma ciência única, porém, dependendo do setor em que se trabalha, ela tem suas peculiaridades. O tema de hoje do Teoria é contabilidade para o terceiro setor. E eu estou com Paulo Furlan, que é contador e vai nos ajudar em relação a esse assunto. Paulo, obrigada pela presença mais uma vez, é ótimo estar com você. E eu gostaria, em primeiro lugar, de saber qual a diferença entre primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor é o setor onde trabalha o poder público, os órgãos governamentais, né? Petrobras, as empresas governamentais. O segundo setor é o setor das empresas mesmo, ou seja, indústria, comércio, prestação de serviço e agroindústria. E o terceiro setor é o chamado de setor social, onde estão as associações e as empresas que trabalham nessa área. E quais são as associações que fazem parte desse terceiro setor? As associações são as fundações, associações propriamente dita, né? Serviços sociais da indústria, do comércio, asilos, partidos políticos, religiões, etc. Nós estamos numa fundação, né? A FH Uniararas ela é uma fundação Emílio Meto. Tem diferença entre elas? Porque nós estamos falando do terceiro setor, mas são várias que compõem. Entre elas, tem diferença também para cuidar da contabilidade? Sim, a diferença está exatamente na divisão entre os patrimônios dessas entidades, né? De onde eles são originados e como eles são aplicados dentro de cada atividade dessa. Mas uma pessoa que faça um curso de ciências contábeis, ela durante o curso pode escolher ou na verdade ela se torna contadora e o que ela aprendeu ela pode aplicar nesses diversos setores? A contabilidade é aplicada em qualquer um desse setor. O que diverge entre um e outro são apenas a planificação de contas, né? E o resultado disso é passado para o público através de relatórios contábeis. Paulo, quais são as exigências ou os aspectos legais que envolvem o terceiro setor? O terceiro setor, a partir do momento em que houve a modificação do Código Comercial, o Código Civil abarcou algumas informações sobre empresas. Então, o terceiro setor ele é todo regido através do Código Civil. Nesse Código Civil, nós temos também o Ministério Público Estadual, né, que você comentou, federal e os conselhos. Eles atuam forte em relação a isso? O contador tem que estar preparado para tudo que vem deles? Sim, o contador ele vai simplesmente fazer a contabilidade, aplicar as normas contábeis de acordo com o CPC e os ITG de cada situação e, é claro, a prestação de contas tem que ser feita para o Ministério Público Estadual e Federal e também para alguns conselhos municipais. Então, o contador tem que estar preparado, sim, para tirar todas as dúvidas que ocorrerem em função disso. Tá. Paulo, obrigações acessórias. Eu não sei do que se trata, mas sei que é importante também para a contabilidade, principalmente no terceiro setor. O que é isso? A obrigação acessória, diferentemente da obrigação principal, a obrigação principal são o recolhimento dos impostos diretamente dito. E as acessórias são as informações que têm que ser prestadas ao fisco. No caso, por exemplo, do terceiro setor, a principal informação é a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, isenta ou imune, conforme o caso da entidade. Tá. E a classificação dessas instituições? Eu sei que vocês consideram como sem fins lucrativos e, por outro lado, sem fins lucrativos filantrópicas. Qual a diferença entre elas? As sem fins lucrativos são aquelas onde estão os partidos políticos, as escolas, não é? E as filantrópicas são aquelas que recebem dinheiro e trabalham na área de filantropia, as sociais propriamente dita, os asilos, as APAES, esses tipos de entidades. Quando nós falamos terceiro setor, não significa que sejam, por exemplo, instituições que não recebem dinheiro, correto? Nesse sentido, é difícil, você considera difícil trabalhar o terceiro setor enquanto contador, justamente por prestar contas, saber se não tem algum desvio? Acho que a fiscalização em cima disso é bem ampla. Você considera como difícil? Não, é um trabalho normal. Todas as empresas são fiscalizadas. O primeiro, o segundo e o terceiro setor, todos eles sofrem auditoria, fiscalização, e isso é bom.
Inclusive, o próprio CRC fiscaliza a atividade do contador. E é ótima a fiscalização porque enobrece o trabalho da contabilidade nessa atividade. E aí, nós temos também a classificação por área de atuação. Eu sei que tem grupos em relação a essas classificações. Como eles funcionam? Os grupos são uma divisão dentro da legislação do terceiro setor, né? E esses grupos existem 12 grupos, entre eles é separado, né, a educação, saúde, por exemplo, partido político, religião. Essas são as divisões desses grupos. Mas para que serve a divisão do grupo? É justamente para ter um trabalho diferenciado, adaptação da contabilidade ou não? O grupo é dividido simplesmente para fazer a facilitação da contabilidade, da sua planificação de contas, esses tipos de atividades dentro do trabalho da contabilidade. Certo. E a contabilidade, como ela é tratada no terceiro setor? Sim, a contabilidade no terceiro setor ela tem normas próprias, né? A partir da implantação do IFRS, a partir de 2000, 2002, o Conselho Federal de Contabilidade adotou as normas, né, internacional de contabilidade, e todas essas normas são aplicadas em todos os tipos de contabilidade do Brasil. Não seria diferente na aplicação do terceiro setor. E como funcionam as doações? Existem as doações e a contabilidade ela tem que trabalhar esse aspecto também. Como funciona nesse setor? Nesse setor as doações funcionam assim. Existem doações onde elas estão condicionadas ou incondicionadas. As incondicionadas, o doador simplesmente entrega o valor à entidade do terceiro setor e ela aplica esse valor da melhor forma possível. E a condicionada é aquela onde o doador condiciona a doação dele. Um exemplo, ele pode doar um terreno e quer que esse terreno seja utilizado simplesmente para a educação, como é o caso aqui da Fundação Hermínio Meto. É fácil, quando tem esse aspecto de doação, para o contador conseguir administrar isso dentro da empresa também? Sim, é fácil essa administração, porque os lançamentos são iguais. Na contabilidade não tem restrição de lançamento. Todo lançamento, todo fato contábil é registrado e são analisados de formas iguais. Por isso que é uma ciência única, né? Realmente dá para utilizar. E quando a gente fala assim, nessas doações, elas têm alguma classificação específica? A classificação é só essa mesmo, né? A doação condicionada e a doação incondicionada, como eu acabei de explicar. Paulo, existe alguma orientação específica, até alguma dica, pela tua experiência, para uma pessoa que queira trabalhar com contabilidade no terceiro setor? Sim, o terceiro setor ele é um trabalho quase que voluntário em algumas áreas, né? A dica tem empresas do terceiro setor que conseguem pagar bons salários, certo? Tem um ótimo retorno. E tem empresas cuja atividade é muito pequena, onde o contador acaba fazendo uma doação do seu trabalho. É bom citar, né, esse aspecto, porque eu ia te perguntar justamente em relação aos honorários. Lógico que eu não seria antiético de perguntar qual é o valor, mas não existe então uma tabela, um valor específico, pelo menos por região ou por setor, para vocês cobrarem. É o tamanho da entidade que conta? Sim, é o tamanho do trabalho que vai dar, né? O número de funcionários que a entidade tem, o número de lançamento que ocorre durante o período. Em cima disso é feito um trabalho e uma análise onde a gente cobra os honorários conforme o tamanho do gasto de horas que vai ser utilizado nesse serviço. Você tem visto muitos contadores fazendo trabalhos voluntários nesse aspecto? Olha, sim, tem contadores, inclusive, que têm famílias, né, ou numa APAE, ou numa associação, que acaba doando o próprio serviço em prol disso, porque fica difícil cobrar, né, num lugar onde acaba tendo um assistencialismo para isso. Nós estamos na cidade de Araras. Aqui e na região, você acha que tem várias possibilidades de instituições do terceiro setor para se trabalhar e também se tem assim, uma escassez de contadores nessa área? A contabilidade nessa área ela é igual e idêntica em todos os aspectos. Então, qualquer contador habilitado, é claro, né, vai conseguir fazer um trabalho bem feitinho nessa área e apresentar uma contabilidade dentro das regras e aplicando todos os conhecimentos técnicos para poder fazer um bom trabalho e boas demonstrações e relatórios contábeis que necessita. Paulo, por último, você, pela experiência, pela tua formação, considera como uma área promissora atuar no terceiro setor? É uma área promissora, sim. O terceiro setor tem crescido muito. Muitas empresas estão tomando esse cuidado agora de passar parte do seu patrimônio para ser cuidado por um terceiro setor. Então, por conta disso, a contabilidade vai ser muito exigida e aí a própria legislação, por conta dessas mudanças contábeis, tem exigido que seja feito por um contador, como é o caso dos partidos políticos, que a partir de 2015
terão que apresentar a contabilidade, não mais o livro caixa, como era feito antigamente. Então, na verdade, é extremamente novo esse fator em relação, por exemplo, aos partidos políticos. Hoje, um contador vai ser necessário para lá. Sim, nenhum tipo de demonstração contábil ou relatório financeiro poderá ser feito de forma efetiva sem o acompanhamento técnico profissional de um contabilista. Não, mas aí é interessante, se nós falarmos em áreas promissoras, talvez o setor mesmo, dentro do terceiro setor, a área política talvez seja uma delas, e justamente porque normalmente paga bem, né? O paga bem depende muito de cada trabalho, né? Porque o trabalho é feito em número de horas, não importa se o cliente é grande ou pequeno. Tem um número de horas, o contador sim, tem seu custo, ele tem que cobrar. Mas sim, é um setor promissor, dá para se especializar em cima dele e fazer um trabalho bem feitinho. Por quê? O que pega são as prestações de contas. A gente vai ter que ficar prestando conta para o Ministério Público, para juiz. Esse pessoal, por não entender da área, sempre solicita que o técnico explique o que é que foi feito para eles poderem entender e compreender o assunto. Paulo, muito obrigada. Esse foi um pedido, esse programa foi um pedido de uma pessoa que assiste o Teoria e Prática, então agora nós conseguimos responder a ela. Tá? Muito obrigada e espero ter você de novo no Teoria e Prática. Obrigado pelo convite, Érica. É isso aí, ficamos por aqui. Essa é a contabilidade no terceiro setor com o contador Paulo Furlan. Até a próxima.